A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Gilmar. Espero que todos estejam aí nos ouvindo bem. Irmãos, eu quero passar aqui uma mensagem para os nossos amados e queridos irmãos que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Sei que os irmãos já bem conhecem esse texto, o versículo de número 31 em diante, que vai dizer assim: E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E continua: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33 vai dizer assim, versículo 33, ele vai nos anunciar assim: Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, seremos livres? Jesus Cristo, irmãos, ele falando para alguns discípulos judeus, algumas pessoas que estavam crendo nele, né? A Bíblia vai dizer que Jesus ele fala para os discípulos, ou para aqueles homens que aparentavam crer no Senhor. Jesus disse para eles que se eles permanecessem na palavra do Senhor, eu quero deixar isso bem claro, porque isso aqui está condicionado. Se vocês permanecer na minha palavra, Jesus disse que verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está esclarecendo para alguns judeus que diziam crer nele. Ele disse que se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você deve estar se perguntando, o que você quer dizer com isso, pastor? Meus queridos irmãos, vivemos num tempo onde o comportamento de muitos cristãos, o comportamento deles aparenta que Deus está financiando o pecado deles, ou que Deus é complacente, ou que Deus está com parcialidade com o pecado do homem. E nós sabemos que não é bem assim. Jesus, em João, capítulo 8, do versículo 31 em diante, ele quer explicar para os judeus que para eles permanecer, ou ser discípulo de Jesus, eles precisariam permanecer com a palavra. E Jesus vai explicar: conhecereis a verdade vos libertará. Vivemos num tempo, irmãos, onde pessoas estão presas ao pecado, e ele quer dizer que Jesus Cristo vai perdoar o pecado dele, que Jesus Cristo é com ele, não importa o que ele faça. E nós sabemos que isso é um erro. Meus queridos irmãos, se a palavra não permanece em mim e em você, nós não somos discípulos de Jesus. E se automaticamente nós não somos discípulos de Jesus, de quem nós somos discípulos? Falamos de Jesus e de quem nós somos discípulos? Muitos hoje em dia conseguem gravar, na memória uma música mundana, conseguem memorizar filmes, conseguem memorizar novelas. Mas cadê a palavra de Deus no coração dele para poder libertar ele do pecado? Porque só quem pode me libertar e te libertar do pecado se chama Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes nós não estamos preocupados em guardar a sua palavra, em permanecer na palavra do Senhor. Os judeus, eles queriam dizer, neste momento, nessa ocasião de Jesus Cristo aqui, eles queriam dizer, eles queriam falar para Jesus que nunca tinha servido ninguém. E quando Jesus falou para eles que se eles permanecessem na palavra, eles iam se tornar discípulos de Jesus, eles já se pronunciaram que eles não eram servos de ninguém. Àquela altura, eles nunca tinham servido ninguém. Eles falaram: como dizes tu que seremos livres, sendo que tu quer nos fazer teu discípulo? Ou seja, que um discípulo, irmão, ele tem que fazer tudo aquilo que o seu Senhor manda, que o seu mestre manda. Então os judeus já sentiram uma resistência nesta ocasião. Eles já sentiram ali uma resistência de não conseguir permanecer com a palavra de Deus, porque, irmãos, tanto para eles naquele momento quanto para nós, Jesus Cristo, ele exige uma obediência. Muitos estão achando, irmãos, que Deus está financiando o teu pecado. Muitos estão achando que Deus é contigo no teu pecado, e Deus não é contigo no teu pecado. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para mudar a nossa história. E diz mais, irmãos, o versículo de capítulo 8, versículo número 34, vai dizer assim: Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Esse é um ponto que poucas pessoas fazem caso disso aqui.
Jesus ele disse que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Há muitos pecadores se dizendo assim: eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor. Irmãos, Jesus Cristo ele vai prosseguir dizendo que o servo ele não permanece para sempre na casa. Ele disse: o filho permanece. O que isso significa? Jesus, quando ele explica que o servo não permanece para sempre na casa, ele quer nos dar espaço para ser filho. Porque todo aquele que comete ainda pecado, todo aquele que anda na prática do pecado, ele não é filho de Deus, ele é servo do pecado. E o servo, ainda que ele vai para a igreja, o servo do pecado, ainda que ele ore, ainda que ele pregue, ainda que ele louve ao nome do Senhor, ele ainda é servo do pecado. Chega-se um momento que ele está revoltado com a igreja, revoltado com o pastor, revoltado com os irmãos, chega-se um momento que ele desiste da igreja. Chega-se um momento que a igreja para ele não dá, está sufocando. E por que isso? É porque ele ainda é servo do pecado. Hoje nós vemos, irmãos, muitas desculpas de pessoas dizendo: eu estou saindo da igreja por isso, eu estou saindo da igreja por aquilo. E nunca chegou à conclusão que a saída dele da igreja, sabe o que é? Ele ainda é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre em casa, o filho permanece. O Senhor ele queria fazer dos judeus filho dele. Só que os judeus não quiseram, porque os judeus entenderam que para ser filho, iam ter que obedecer a Jesus. E o que muitos não querem nesse tempo é obedecer ao Senhor. O que muitos não querem neste momento é obedecer ao Senhor, gente. Meus queridos irmãos, vemos muitos erros ser cometidos por ministros, dizendo que Deus é contigo, que Deus te ama assim como tu é, irmãos. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos dar uma oportunidade. Pecado ele sempre foi sério. Eu sempre bato na tecla, irmão, não por me achar mais santo do que ninguém, mas porque essa é a palavra. Jesus ele ensina que todo aquele que comete pecado, ele ainda é servo do pecado. E tem muitas pessoas que hoje pecam sem medo. Tem pessoas até hoje que ainda pecam sem receio, sem sentir nenhum remorso. Pecado, irmãos, ainda leva homens e mulheres para o inferno. Pecado ainda compromete a salvação do homem. Muitos não querem se dar conta, irmãos, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, foi para perdoar nossos pecados, para mudar a nossa história, foi para nos fazer santo e não nos fazer pecador. Mas o comportamento, irmãos, que muitos têm levado nesses dias, dá-se a entender que Jesus está sendo o financiador do pecado dele. Ou seja, a pessoa diz no seu mau comportamento: não, se eu pecar, Jesus ele me perdoa. Se eu pecar, Jesus Cristo, ele ama o pecador, só aborrece com o pecado. Muitos dizem, a Bíblia diz que Jesus ama o pecador e se aborrece com o pecado. A Bíblia nunca disse isso. Jesus ele ama sim o homem. E a alegria no céu, irmão, não é pelo pecador em si que comete o pecado. A alegria no céu é pelo pecador que se arrepende. Não pensa que Jesus se alegra quando nos vê praticando pecado. A alegria que há no céu é quando o pecador se arrepende. E não porque estamos cometendo pecado. Muitas pessoas vão dizer, mas a Bíblia diz que nós pecamos no pensar, que nós pecamos no falar, nós pecamos nisso e naquilo. Irmãos, a Bíblia não diz isso. O que Jesus ele ensinou aos irmãos é que se o teu olho, irmão, te faz pecar, ele disse, arranca esse teu olho e lança fora. Porque ele disse que é melhor tu entrar no céu com a falta de algum dos teus membros do que tu entrar no inferno com todos eles. Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, ele disse, corta e atira para longe de ti. Porque é melhor tu entrar no céu. Esse é um conselho de Jesus. Muitos querem colocar isso em metáfora, muitos querem, ou seja, massagear o ego de alguém. Não, Jesus, irmãos, é muito sério. Jesus ele disse, se teu pé te faz pecar, corta e lança para longe de ti. Porque ainda é melhor tu entrar no céu faltando algum dos teus membros do que tu ir com todo o teu corpo para o inferno. Irmão, pecado é sério. Hoje pessoas pecam sem remorso. Hoje há pessoas aderindo ao pecado, irmão, sem nenhum receio, como se o pecado fosse a coisa mais comum na vida dele. E podia ser, irmãos, até a pessoa não ter conhecido Jesus. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, ele queria dar uma liberdade para o homem dos seus próprios pecados. Porque se você tem um Deus santo na tua vida, como pode tu ainda ser pecador? Me diz para mim aqui, irmãos, coloca aí no comentário, como posso eu guardar a palavra de um Deus que é santo,
de um Deus que é fiel, que é verdadeiro, e eu permanecer no pecado. E ainda digo, eu sirvo a Ele. Irmãos, não existe isso. Se você serve um Deus que é santo, no mínimo que você pode fazer é ser santo também. Quero dar a paz do Senhor aí para a nossa irmã Karina Marques, que está aí conosco. Estaremos orando sim, minha irmã, por você, pela sua família, pela sua causa. Voltando aqui para o texto, meus queridos irmãos. Hoje, o que mais nós temos, irmãos, pela uma interpretação errônea da Bíblia, são pessoas que outrora, irmãos, eles tinham plena certeza que o pecado condenava e hoje eles estão saindo do armário. E por que eles estão saindo do armário? Se levantou pessoas massageando o ego de pecador. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Jesus, irmãos, ele morreu no Calvário para nos fazer santos, irmãos. Tenha plena ciência que se não seguirmos a paz com toda e a santificação, ninguém pode ver a Deus. Jesus, ele continua dizendo, todo aquele que comete pecado, ele ainda é servo do pecado, e muitos estão batendo no peito, sendo pecadores, dizendo, eu sou servo de Deus. Como tu és servo de Deus, sendo que tu ainda está no pecado? Será se isso não ficou claro, não ficou explícito para a nossa consciência, não ficou bem traduzido? Irmãos, a santidade ainda opera milagre. A santidade, irmão, ainda ressuscita. A santidade ainda abre porta onde não tem portas. Muitos nesse momento estão dizendo, eu sou servo de Jesus, mas as obras não coincidem com aquele que diz que é servo de Jesus. Por quê, irmão? Por que, meu pastor, não está isso acontecendo? Ou seja, não está coincidindo com o que eu falo. Irmão, se tu és servo de quem é santo, tu és santo também. É simples assim. Se você anda com um mentiroso, você vai ser mentiroso. Entenda isso, é um conceito bem básico. Nós temos, irmãos, uma capacidade de copiar, de nos tornarmos, irmãos, parecido com as pessoas que nós convivemos, ou que está no nosso convívio social. Você anda com a pessoa que gagueja, com a pessoa que tem um problema, que fica piscando os olhos sempre. Você passa a copiar ele, quando pensa que não, você pega aquele costume dele. Da mesma forma é com Jesus. Anda com Jesus para você ver. O que Jesus ele já falou de início para os judeus é que se eles permanecessem na palavra, eles seriam discípulos de Jesus. Olha que lindo, irmão. O que está fazendo hoje, irmãos, muitos que se dizem cristãos estão no pecado, é não guardar a palavra do Senhor no coração. E até hoje tem pessoas dizendo, Jesus está trabalhando na minha vida. Irmãos, Deus, ele fez o mundo em 7 dias. Em 6 dias, no 7º, ele descansou. Que libertação seria essa na vida de muitos homens e mulheres que estão passando 10, 15, 20 anos da igreja e nunca abandonam a maldição do pecado? Que negócio é esse? Deus faz o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa. E agora tem pessoas com 20 anos da igreja e nunca abandonou o vício, irmão. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse, me conheça, se aprofunda, me busca, que eu vou te libertar, vou desmanchar essa maldição. Busca o Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo ele está voltando. Eu não estou te dizendo que Jesus Cristo está voltando porque alguém colocou uma imagem de uma besta em tal lugar, porque isso não é relevante para nós, para a igreja. A igreja, irmão, não está preocupada com quem criou uma besta, com quem criou isso, com quem criou aquilo. Não. A igreja, irmão, ela tem passagem garantida para ir para o céu. A igreja, ela não dorme. A igreja, ela não cochila, ela não está toscanejando. A igreja, irmão, ela está com os olhos fitos esperando o Senhor. Agora você pode perguntar, não, irmão, a igreja está dormindo. Irmão, quem está dormindo não é a igreja. Eu sinto muito te dizer isso. Se eu e você dormir, não nos inclui como igreja. A igreja, ela tem uma lamparina acesa. A igreja, ela tem óleo para as suas candeias. A igreja, meu querido, ela está esperando Jesus. Agora, se infelizmente há pessoas que vão para os templos e não esperam Jesus, não é culpa, irmão, de Jesus. Se porventura tem pessoas que se julgam ser cristã e não está esperando Jesus voltar, não é culpa de Jesus. É simples assim. Muitos se colocam, olha, desperta, igreja, Jesus está voltando. Conversa, irmão.
Não tem negócio de desperta a igreja, não. A igreja, ela está acordada. Agora, se eu e você está dormindo, vamos assim nos colocar, se eu e você estiver dormindo, não é culpa de Jesus. O fato de eu e você, às vezes, dormir, né, cochilar no pecado, isso não nos inclui como igreja, meu querido. A igreja de Cristo, ela está esperando o Senhor ansiosa, em santidade. Quando você vê uma pessoa entrando no pecado, seja ele quem for, pastor, bispo, apóstolo, isso não faz dele igreja. Porque quem é a igreja, irmão, ele está se santificando. Porque ele sabe que aquele que é santo tem um compromisso com quem se santifica. Podemos, irmãos, não chegar na totalidade 100% santo. Mas Deus, ele vai contar muito com o teu esforço, com a tua luta para se santificar. Lutando contra o pecado dia por dia. Jesus Cristo, meu querido irmão, ele vai levar tudo isso em consideração. Você lutando para ser cada dia uma pessoa melhor perante ele. Vai ser contado, irmãos, vai ser levado isso em consideração. Você, embora que não chegue à santidade em sua totalidade, mas Jesus vai observar o tempo que tu passou se esforçando, dizendo, meu Deus, eu quero ser santo como tu és santo. Eu quero me santificar como os apóstolos se santificaram, alcançando do Senhor um perfeito poder. Hoje, irmãos, vivemos no contexto de que ninguém é santo, a Bíblia não prega isso. Hoje vivemos num contexto, irmãos, que todos cometem pecado. A Bíblia não prega isso. São textos sem contexto que as pessoas usam de pretexto para viver no pecado. Jesus Cristo, ele morreu para perdoar nossos pecados e nos ensinar a nos santificar, irmão. Tenha plena certeza, meu querido irmão. Jesus não te chamou para ser servo e sim para ser filho. Ele diz que o servo não permanece para sempre em casa, o filho permanece. Jesus, irmãos, em João, capítulo 8, versículo número 31 em diante, ele queria passar para os judeus que eles não queriam fazer dos judeus servo, irmãos, ele queria fazer filho, porque ele sabe que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Jesus queria fazer dos judeus naquele momento filhos de Deus. Muitos não querem ser filhos de Deus, querem ser servos do pecado. Tanto que Paulo insistiu, irmãos, para não se conformar com esse mundo, e hoje muitos se conformaram. Pastor, eu peco, Jesus vai me perdoar. Cuidado, cuidado. Pecado de crente, irmão, é acidente e não premeditação. Pecado de crente não pode ser, irmãos, uma premeditação, tem que ser acidentalmente. E logo que o crente, ele comete um pecado, está consciente dele, ele pede perdão a Deus. Então eu quero te dizer nesta manhã, meu querido irmão, te santifica, seja servo do Senhor, seja filho do Senhor. Te coloque na posição de filho, irmãos, e não de servo do pecado. Por causa, irmão, de distorção da palavra, hoje nós estamos vendo, irmãos, tantos e tantos adultérios, escândalos, coisas abomináveis, tentando manchar, irmãos, a imagem do Evangelho, tentando manchar a imagem de uma igreja que vai para o céu. É como eu disse, irmãos, quem está dormindo no sono do pecado não significa que ele é servo de Deus. Temos que compreender isso. Muitos que estão hoje no pecado, ele acha que é servo de Deus. Irmão, o que é o pecado? O pecado é uma transgressão de uma lei, de um mandamento. Quando João ele falou, irmãos, que aquele que disser que não tem pecado se fez pecador, ele não se referia a mim e a você. Porque logo que o gentil se converteu, quando Paulo se dirige à igreja em Éfeso e aos Coríntios, ele lembra, e aos santos que estão em Éfeso, e aos irmãos que foram santificados em Cristo, né, que estão em Coríntios, logo ele lembra isso, irmãos. Tu não foi chamado para ser pecador, tu foi chamado para ser santo. E ainda que você cometa algum pecado, você logo tem que se arrepender para ser chamado filho de Deus. Então, irmãos, essa é uma breve meditação que eu queria deixar aqui para vocês. E neste momento eu quero orar junto com você. Quero orar junto com vocês que nos acompanham. Te apresente como filho de Deus, meu querido irmão, e não como pecador.
O pecador, irmão, ele é servo do pecado, e o pecador, ou seja, o servo não fica para sempre em casa. Porque tantas pessoas, irmãos, no ir e vir da igreja, ou seja, hoje é crente, amanhã está desviado, nunca abandonou a prática do pecado, nunca se colocou para ser filho de Deus. Se tu é filho, tu vai ficar para sempre na casa do Senhor. Tu serás sempre igreja. Você será sempre templo e morada do Senhor, se você se deixa ser filho. Agora, se você se coloca sempre à disposição do pecado, infelizmente, irmão, Jesus não tem filhos pecadores. Jesus tem filhos ex-pecadores, que abandonaram a prática do pecado, permanece na palavra, porque é a palavra que te santifica. Não existe essa questão de crente não ter palavra. Crente, irmão, não é que você vai querer ser um pregador, vai ser um bispo, um pastor, um apóstolo. Não precisa disso, não. A palavra tem que estar comigo e com você. Por quê, meu querido irmão? É ela que nos santifica. Ela que nos traz advertência quando o pecado vem bater na nossa porta. Então interaja com a palavra. Passa a interagir com a palavra. Hoje, meus queridos irmãos, tem pessoas que passam mais tempo assistindo filmes e novelas do que lendo a Bíblia. E quando chama-se de pecador, ele aceita numa boa. Irmão, pecado mata e leva para o inferno. Quem sabe muitos não querem ouvir isso. Só que pecado, irmãos, ele condena. Aí muitos vão dizer, mas Jesus Cristo perdoou meu pecado. Sim, por que tu voltou ainda a praticar pecado? Toda pessoa, irmãos, que volta a cometer pecado, ele está vituperando o sacrifício de Cristo. Ele está pisando, ou ele está desprezando o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que tu for cometer um pecado, analise bem, porque você está pisando no sacrifício de Jesus. Te conscientize, meu querido irmão, Jesus não te quer por servo, ele te quer por filho. Jesus, ele quer te fazer filho de Deus, porque o filho permanece para sempre em casa. Acompanhe na tua Bíblia, João 8, versículo 31 em diante. Se tu permanece na palavra, tu vai ser discípulo. É conhecendo a verdade que a verdade te libertará. Jesus vai ensinar que o filho, o servo não permanece para sempre em casa, mas o filho permanece. Tu é filho, meu querido irmão. Não deixa o diabo te enganar dizendo que tu é pecador, não. Tu é filho de Deus. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, onde muitos dizem, a Bíblia diz que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Não é assim, irmãos, não é bem assim. As pessoas colocam coisas onde não tem e tiram de onde tem. A alegria de Deus pelo pecador é quando ele se arrepende. Entenda isso. Todas as vezes que tu vê um pecador arrependido, a alegria no céu. A alegria de Deus não é pelo pecador que está na prática do pecado, é pelo pecador que se arrepende. Coloca isso no teu coração. A alegria de Deus por mim e por você foi porque alcançamos o arrependimento. E pastor, como é o arrependimento? Irmãos, quando você se arrepende do pecado, tu não volta a praticar aquilo que tu antes praticava, aquilo que outrora tu praticava. Quem se arrepende do pecado, não volta a praticar aquilo que outrora praticava. Então compreenda isso. Filho de Deus, filha do Senhor, que nos assiste nesse momento. Tu foi chamado, foi para permanecer para sempre com Deus. Não te deixe ser levado pelo pecado. Não te deixe ser levado pela cilada do diabo. A maior riqueza de um crente, meu querido irmão, é ser santo. A santidade tem preço, porque requer esforço meu e teu. Santidade não vem por acaso, irmão, ela requer um esforço. Uma dedicação daqueles que amam o Senhor. Quem ama o Senhor se esforça com alegria. Agora, quem não tem amor pelo Senhor, infelizmente, acha uma dificuldade para se santificar. Mas eu creio, meu querido irmão, que se esse vídeo está chegando até você, porque Jesus quer dizer para você, tu não é servo, tu é filho. E se tu é filho, tu vai permanecer para sempre com Ele. Pastor, estou sentindo vontade de ir para o mundo outra vez. Isso é o inimigo, é o diabo, querendo te levar de volta para o mundo do pecado. Tu é filho de Deus. Não te deixe ser enganado. O filho é que permanece para sempre. O servo não permanece para sempre. Quero orar juntamente com você. Você que pode orar. Vamos orar nesse momento.
Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero apresentar, Deus, esse teu filho, papai querido. Que hoje, Deus, a tua palavra, Pai querido, em João, capítulo de número 8, versículo número 31 em diante, papai querido, o Senhor tem o prazer, papai querido, de nos ensinar a ser santo. E eu quero te apresentar, Deus, a vida desse homem, dessa mulher, papai querido, a casa dele, papai querido, a família dele, papai querido. Deus, que todos sejam santificados, papai querido, em teu nome, Senhor. Que todos conheçam a verdade e a verdade liberte, Deus, a cada um, papai querido. Porque, papai querido, os que estão libertos em Cristo, Senhor Jesus, eles irão alcançar o Senhor. Agora, quem permanece preso pelo pecado, Senhor, não poderão ver o Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoe a cada um neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido, repasse essa mensagem. Não deixe o teu amigo, não deixe o teu irmão de igreja ser enganado pelo diabo. Vocês não foram chamados para ser pecador. Você foi chamado, foi para ser santo. Entenda, todos quantos cometem pecado, não é eu que digo. Não sou eu que digo, meu querido irmão. Confira na tua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 34. Jesus vai dizer assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É Jesus que está falando, é argumento de Jesus. Então, passe para o teu irmão isso. Quando o teu irmão, pecar e achar que o pecado é muito normal na vida dele, explique para ele. Mostre para ele, não é tu que está dizendo, não é tu que está tentando condenar ele, não é você que está dificultando a vida dele, não. Fale para ele, meu querido, tu que é filho de Deus. Jesus, ele está te dizendo que todo aquele que comete pecado ainda é servo do pecado. E quem é, irmãos, o pecador desde o princípio se chama Satanás. Esse argumento, irmão, Jesus Cristo vai acabar chamando os judeus nessa ocasião, irmãos. Não me interprete mal. Nessa ocasião, Jesus vai chamar os judeus com quem ele está falando de filho do diabo. Porque Jesus entendeu naquele momento que eles queriam matar Jesus. Jesus falou, sabe de quem vocês estão sendo filho? Entenda bem, irmãos. É Jesus falando com os judeus aqui nesse momento. Porque Jesus vai explicar para ele, quem peca desde o princípio é o diabo. E ele foi homicida desde o princípio. E Jesus disse que quando o diabo mentia, fala daquilo que é próprio dele. Porque o diabo é o pai da mentira. Então Jesus vai falar, vocês querem fazer a vontade do pai de vocês, me matando. Os judeus pensando que era filho, irmão, de Abraão. Porque descenderam de Abraão, não precisava que era filho de Abraão. Mas todas as vezes que um homem, irmãos, volta a cometer o pecado, ele se torna escravo do pecado. E automaticamente filho do diabo. Lute, irmão, resista ao pecado. Porque o pecado, irmãos, traz morte para a vida do ser humano. O pecado traz sérias consequências. Te santifica, homem de Deus. Te santifica, mulher de Deus, enquanto é tempo. Muitos estão preocupados com a imagem que colocaram em certo lugar. Meu querido irmão, aquilo não te influencia em nada. Quem é santo, ele está esperando Jesus e não o anticristo. Muitos já se fizeram anticristo, irmão. Tanto governadores, prefeitos, vereadores, todos quanto, irmãos, resistem ao evangelho, ele se torna um anticristo. O próprio cristão, quando ele começa a resistir à própria palavra de Deus, ele se tornou um anticristo. Então não te preocupa com que os sinais que aparecem por aí, não. Jesus disse que não é para o santo dele se preocupar com os sinais dos céus. Ele diz que essas coisas, irmãos, atemoriza os ímpios, os gentios. Quem é santo está aguardando Jesus. Teu compromisso não é com a morte, nem com o inferno, é com os céus. Então não te preocupa com isso, não. A igreja de Cristo, irmãos, ela está esperando Jesus. Muitos dizem, acorda igreja. Igreja de Cristo não está dormindo, irmão. Quem está dormindo é quem vai para o inferno. Quem está dormindo é quem vai ser condenado. A igreja de Cristo, ela espera Jesus todos os dias. E entenda isso. As vestes da igreja de Cristo, ela é limpa. A igreja de Cristo, ela é santa. Ela é imaculada. A igreja de Cristo, ela é pura. Agora, se por aí, irmãos, tem pessoas que estão dormindo no sono do pecado, não faz dele igreja. Jesus tem um compromisso com quem? Tem um compromisso com ele. Jesus não está financiando o pecado de seu ninguém, irmãos. Se tem pessoas achando que Jesus é conivente com o pecado dele, Jesus não é. Jesus está te chamando de filho. Você é filho, você é filha de Deus. Então não te acomode no pecado. Você não foi chamado para pecar. Você foi chamado para ser santo. Quero que todos fiquem com a paz do Senhor. Que Deus permaneça abençoando a tua vida, o teu coração. Ensine para o teu irmão. Você que aceitou Jesus, você que é o novo convertido. Jesus te chama para ser santo. Jesus te chama para ir morar no céu. Não pense que pecador vai para o céu, não, irmão. Não existe espaço no céu para pecador.
A alegria de Deus é quando o pecador se arrepende e não quando o pecador comete pecado. E se eu me arrependo, logo eu não volto a praticar o que eu praticava antes. Entenda isso. Se você se arrependeu, há uma alegria grande de Deus por você. E logo, se você se arrependeu, você não volta a cometer as mesmas coisas. Você vai ser santificado em Cristo. Conhecereis a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela te liberta, ela te muda, ela te modifica. Então entenda isso, que Deus em Cristo te abençoe. Ensine aos teus amigos, a quem tu ama, a ser santo. Não seja conivente com ele no pecado dele, não. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Não faça isso. Se tu vê o teu irmão cometendo algum pecado, chama ele para se arrepender. Ore por ele, para que ele alcance o arrependimento. Porque o pecado ainda produz morte e vai levar muitos para o inferno. Então te santifica, santifica quem está ao teu redor e que todos sejam abençoados em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. Em breve estaremos voltando, irmãos. Não estou te dizendo que somos, os grandes pregadores ou dono da verdade, não. Pregamos a palavra do Senhor, assim como ela é, sem arrodeios. A nossa preocupação é que você conheça a verdade, para que a verdade te liberte. Então fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.